Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Depois de ter passado pelo meu primeiro desafio, de ter feito as fotos dos defuntos e daquele churrasquinho de criança, logo na segunda-feira, quando o jornal publicou as minhas fotos, fui até a sala do Boris Casoy. Afinal de contas, o Boris Casoy era o editor-chefe do jornal Folha de São Paulo, onde eu trabalhava como auxiliar de escritório no departamento de assinaturas, e era ele que, depois de eu tanto insistir, havia me dado a primeira oportunidade naquele sábado para ser um fotógrafo freelance. Assim, com o jornal debaixo do braço e a foto publicada, fui até a sala dele para mostrar. Cheguei lá todo empolgado, mostrando a minha façanha, o jornal publicado, minha foto. Contei para ele dos desafios que foi, de ter enfrentado os defuntos. O jornal publicou o churrasquinho de criança, aquelas coisas todas. Assim ele me ouviu atentamente, ficou contente, só que falou para mim o seguinte: foi muito legal, só que assim, eu era muito novo e que eu devia de procurar um jornal de bairro. Na hora eu falei, mas como jornal de bairro? Se eu trabalho aqui, eu consegui enfrentar os fantasmas, fazer o churrasquinho de criança, aquelas coisas todas, e eu estava preparado. Mas ele continuava insistindo que eu era muito novo, que eu devia procurar um jornal de bairro. Talvez essa insistência toda dele em falar para mim que eu era muito novo, era talvez uma forma didática de ver até que ponto eu estava interessado e queria mesmo insistir na coisa. E continuei insistindo. No dia seguinte eu voltei lá, falei que eu queria ser fotógrafo, que eu tinha enfrentado os desafios, e ele continuava insistindo em que eu devia procurar um jornal de bairro. Mas era muito atencioso. E continuei mais uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, um monte de vezes, indo lá até a sala dele, tentando convencer ele de que eu tinha condição de ser um fotógrafo. E ele, até que depois de tanto encher a paciência do homem, ele resolveu me dar mais uma chance. Falou então que se eu estava afim de vir todo final de semana. De bate pronto, eu aceitei. Era isso que eu queria. Afinal de contas, eu sei que todo início de carreira é difícil. Então isso tudo mudou minha rotina. De segunda a sexta eu trabalhava no meu departamento. De sábado ia para a Folha de São Paulo ser fotógrafo freelance. À noite ia fotografar casamento. Já tinha até um flashzinho emprestado. No domingo de manhã eu ia para o grupo de escoteiro onde eu era chefe dos lobinhos. E domingo à tarde voltava para a Folha de São Paulo. Mas tudo isso valeria a pena. Afinal de contas, trabalhando em final de semana, eu tinha a grande chance de publicar fotos. Só que assim, eu sabia também que eu ia só fazer a rebarba das coberturas, porque as grandes reportagens iam ficar por conta dos fotógrafos mais importantes ali. E assim, todo final de semana eu criava aquela expectativa de fazer alguma coisa legal. Mas sempre fazia uma coisinha meia boca, uma coisinha ou outra, mas que o jornal acabava sempre publicando e pondo meus créditos. Era isso que importava. E assim o tempo foi passando, de segunda a sexta no meu departamento, sábado de manhã ia lá na Folha, domingo de manhã ia pro grupo escoteiro, daí domingo à tarde freelance, sábado à noite casamento, aquelas coisas todas. E assim começava a minha caminhada. Até que de repente, num determinado sábado, chegando bem de manhãzinha, o cordeiro me para ali no meio do corredor e falando para mim assim que eu estava pronto para ir para Cubatão. E que ele ia precisar para mim naquele momento, que era para mim pegar o carro e vou ir para Cubatão urgente. Que afinal de contas tinha tido uma grande tragédia na madrugada, uma favela tinha pegado fogo no meio lá de um lamaçal todo, as crianças, um monte de gente morreu, os barracos ficaram todos queimados. Era uma tragédia chamada Vila Socorro. E assim, sem repórter, sem nada, peguei o motorista e fomos nós lá para Vila Socorro em Cubatão. Aí eu já estava mais experiente. Afinal de contas, eu ia enfrentar outros defuntos, mas já tinha superado esse medo. Continuei seguindo para Cubatão. Quando nós chegamos em Cubatão e que eu vi aquela monte de barraco queimado, aquela monte de gente passando, gente chorando e coisa e tal, eu olhei para cima e vi um helicóptero. O helicóptero estava pousando. E eu pensei na hora, me deu um estalo. E se eu fizesse umas fotos aéreas? Fazer umas fotos de toda aquela tragédia vista de cima, daquele terreno, como é que ficou? Aí quando o piloto do helicóptero baixou, eu fui falar com ele. Falei que era fotógrafo iniciante, que eu estava começando a minha carreira, aquelas coisas todas. E ele falou para mim o seguinte, que esse helicóptero tinha sido alugado pelo pessoal de televisão. E se o pessoal da televisão me autorizasse, eu poderia subir. Então foi o que eu fiz. Fui atrás dos caras, só que eu não achei. Voltei pro piloto dizendo o seguinte: olha, os caras me autorizaram porque eles me conhecem, são meus amigos, e falou para mim subir lá, que o senhor pode dar uma atenção especial para mim, porque são muito gente boa. E o fulano de tal, que eu nem sei quem era o cara, falou que era pro senhor sobrevoar para mim na boa. O cara, tudo bem, subimos, pusemos o cinto e eu estou subindo sem porta, com medo de uma altura desgraçada, que até hoje eu tenho medo de subir em prédio alto.
E tô eu lá, enfrentando mais um desafio, superando mais um dos meus medos. Tô subindo no helicóptero e lá de cima, tendo a chance de fazer uma foto aérea de tudo que tinha acontecido. E assim, quando o helicóptero pousou, os caras de TV apareceram bravo da vida porque o helicóptero tinha subido. Enquanto eles estavam discutindo, eu fugi. Subi e fui embora no mundo. E continuei fotografando as coisas que eu estava vendo pela frente. Quando foi 1 hora da tarde, liguei pro Cordeiro. Cordeiro, ó, aqui como é que tá? Ele falou assim, volta, traz todo esse material aí que vamos precisar para fechamento. Subi pela estrada, voltamos para São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, o Cordeiro já tinha ampliado as fotos dos fotógrafos da madrugada, as fotos fantásticas dos crimes, daquelas coisas todas. E eu tava chegando, era só mais um. E daí eu falei para ele, Cordeiro, eu tenho nesse meu material aí umas fotos aéreas. Eu fiz uma foto de helicóptero. Quando eu falei que tinha uma foto de helicóptero, o Cordeiro se surpreendeu. Falou, sério, manda abrir essas fotos. Quando ele viu, falou, maravilhoso, pô, muito bom, era isso que nós precisava. O Ademir tinha ido de avião, só que não conseguiu por algum motivo fazer as fotos. E as minhas fotos iam ser publicadas. E eu fiquei tudo contente. E ele ficou contente também pelo meu desempenho. No final do dia, o Cordeiro me chamou de lado e falou para mim assim, ó, Constantino, foi muito legal, então em recompensa ao seu desenvolvimento lá, você vai voltar amanhã para fazer a suíte dessa cobertura. E assim, no domingo, dei um cano lá no grupo de escoteiro e fui com o Antenor Braido, nós fomos para Cubatão, para Vila Socó, para fazer o dia seguinte. Fazer as pessoas sendo assistidas, as famílias, aquelas coisas todas, como a Defesa Civil estava ajudando as pessoas. Fomos lá num galpão onde tinha um monte de gente fazendo doação de roupa. O jornal publicou as minhas fotos com crédito direitinho. E colocou também num espaço que era reservado para a equipe de reportagem o nome daquelas pessoas que tinham participado da cobertura. E meu nome apareceu lá. Começava aí a dar uns passos bem importantes no início da minha carreira. Essa é só mais uma história de fotojornalismo.